Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Microbiologia Geral, aqui no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, no campus Rio Pomba. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo microbiano na disciplina Microbiologia Geral Teórica, né, e nós vamos tratar dos diversos aspectos do metabolismo microbiano, mas nós vamos começar tratando do metabolismo energético, para depois dar prosseguimento a todas as reações anabólicas. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, né? É de falar sobre metabolismo. O que é o metabolismo? Né? O metabolismo é o conjunto, a soma de todas as reações que acontecem dentro de um organismo vivo. E o catabolismo, na verdade, é o que nós vamos ver mais especificamente na aula de hoje, são as reações de quebra de moléculas. Né? A energia das moléculas vivas, elas estão muitas vezes armazenadas nas ligações carbono-carbono de suas moléculas, e a quebra dessas moléculas vai liberar energia, e essa energia vai ser reaproveitada, né, por meio de outras formas de ligação química. Então, muitas vezes, a quebra de compostos extremamente complexos em compostos mais simples, ela vai gerar energia, né? E essa energia vai ser aproveitada posteriormente para as diversas funções celulares, incluindo o anabolismo, que é justamente o contrário. É a partir de moléculas mais simples construir moléculas mais complexas. Então hoje nós vamos falar desse primeiro caso aí, que é o anabolismo, mas do catabolismo. Mas vamos fazer uma retrospectiva sobre o metabolismo e entender como é que isso funciona dentro da célula microbiana. O que a gente sabe é que as reações, a gente já, né, percebeu que as reações catabólicas, elas fornecem energia para todas as reações da célula, e que existe um acoplamento entre reações catabólicas e reações anabólicas por meio da geração de ATP. E esse esquema aqui do lado ele é muito interessante porque ele nos explica isso de uma maneira muito simplificada. Na célula, normalmente o que acontece é que moléculas complexas, poliméricas, de altíssimo peso molecular, com muitos carbonos, como por exemplo, e muitas subunidades mais simples, como amido, proteína ou lipídios, eles vão ser quebrados, né, no metabolismo celular. E nessa quebra elas vão originar moléculas mais simples, como açúcares, como aminoácidos, como ácidos graxos, glicerol, né? E nesse processo, a energia química proveniente da quebra dessas ligações carbono-carbono vão ser armazenadas na forma de ATP com alguma liberação de calor. O interessante é que esse mesmo ATP ele poderá ser usado posteriormente para a construção de moléculas mais complexas que a célula venha a precisar, né? Então, através desse ATP formado, é que as reações anabólicas elas vão transferir toda essa energia da molécula do ATP para a construção das moléculas complexas novamente. Então, certamente a célula ela não precisa de um mesmo tipo de molécula ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ela precisa de renovar, modificar, de acordo com as condições ambientais, de acordo com a sua etapa de vida ou com o seu, no seu estágio de desenvolvimento. Então ela vai precisar modificar, transformar, né, e por vezes até se preparar para um evento de duplicação celular ou de multiplicação ou de reprodução. Então, para isso nós vamos precisar de energia proveniente do ATP. Né? Então essa é mais ou menos o resumo dessa ideia do acoplamento entre as reações anabólicas e as reações catabólicas no contexto da biossíntese e do catabolismo. Então, de maneira geral, as reações catabólicas elas vão utilizar como subunidades o ADP mais uma molécula de fosfato inorgânico, né, não uma molécula, né, mas um fosfato inorgânico, com energia para formar o ATP, e as reações catabólicas elas vão, a partir do ATP, formar, né, adenosina difosfato, né, mais um fosfato inorgânico, mais, né, uma grande quantidade de energia que vai poder ser utilizada para várias atividades celulares. Então, quando a gente fala de ATP e de fluxo de energia, a gente está falando justamente dessa capacidade do ATP ser formado e ao mesmo tempo ser quebrado, absorvendo ou liberando energia para aquilo que a célula precisa, entregando energia para aquilo que a célula mais precisa. Então, é por isso que é importante a gente saber como é que o ATP é gerado, né? E existem três formas principais de geração de ATP. Né? Uma forma muito comum
é a fosforilação em nível de substrato, né, que é justamente a fosforilação em que o ATP é resultante de uma reação química comum do metabolismo. Então, uma molécula se quebra, acaba doando o grupamento fosfato para o ADP, formando o ATP, né? Uma outra forma de produção de ATP, também muito conhecida, é a fosforilação oxidativa, né, por meio de cadeia transportadora de elétron, por meio da ATPase, que é uma forma muito poderosa e talvez a principal forma de geração de ATP. E a fotofosforilação, que ocorre nos organismos fotossintetizantes, num processo em que eles aproveitam a energia luminosa justamente para o estabelecimento de um gradiente eletroquímico e a partir daí a formação de ATP por meio de fluxo de elétron por meio de ATPase, né? Então a gente percebe que essas são as três formas principais. Hoje nós vamos falar principalmente das duas primeiras, da fosforilação em nível de substrato e da fotofosforilação, ok? Para falar justamente da respiração anaeróbica e da fermentação. No final da aula de hoje, além desses conceitos que nós tratamos até agora, a gente vai tentar aprofundar na respiração, né, aeróbica e anaeróbica e na fermentação, que são, né, as principais vias para a obtenção de ATP das células microbianas. Então vamos começar com as vias de produção de energia, né? E vamos falar das principais vias, né? A gente tem aqui a principal via, que é a glicólise, que é a oxidação da glicose até o piruvato, com a produção de ATP e de energia contida no NAD reduzido, né, o NADH. Nós temos também o ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs ele vai transformar, né, o piruvato, né, que é justamente o ácido pirúvico, em gás carbônico, com a produção de ATP e com a produção de NAD e de FAD. E por fim, a cadeia transportadora de elétrons, né, a cadeia transportadora de elétrons vai utilizar os elétrons contidos no NAD e no FAD, né, e por meio de uma cascata de reações, ela vai construir um potencial eletroquímico, e esse potencial eletroquímico posteriormente vai ser utilizado para a produção de uma grande quantidade de ATP. Então são essas as principais vias, né, metabólicas envolvidas aqui no metabolismo de carboidratos. Então nós vamos começar com as vias centrais, com as vias principais, né? Também são conhecidas como vias centrais, né? Porque a partir delas a gente tem a derivação para várias outras vias metabólicas importantes, mas isso nós vamos falar na semana que vem. Mas vamos começar falando da importância primordial dessas vias metabólicas para a produção de energia para a célula, para a produção de ATP. Então, vamos começar com um aspecto geral, né? E esse aspecto geral a gente pode ver nessa figura, uma figura que nos mostra a fermentação lado a lado com a respiração, que são os dois processos que nós vamos tratar hoje de maneira mais específica, né? Então nós vamos observar aqui que na respiração nós vamos ter a glicólise acontecendo até o ácido pirúvico, da mesma forma que nós vamos ter na fermentação. A grande diferença é o destino do ácido pirúvico posteriormente. O ácido pirúvico da respiração ele segue para o ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs ele acaba por realizar a descarboxilação completa do ácido pirúvico. E com essa descarboxilação ele gera ATP, mas gera muita energia também na forma da redução das coenzimas NAD e FAD. Já na fermentação, esse ácido pirúvico ele serve como aceptor dos elétrons do NAD, formando produtos finais da fermentação, e a fermentação parou por aqui. Enquanto a respiração continua a partir do ciclo de Krebs, para a cadeia transportadora de elétrons, onde as coenzimas reduzidas, o NAD e o FAD, eles vão doar os seus elétrons para a cadeia transportadora. A cadeia transportadora ela vai ter um aceptor final, que nesse caso, o caso mais comum da respiração aeróbica é o oxigênio, com a produção de uma grande quantidade de ATP. Então veja que existem grandes diferenças aqui da fermentação para respiração. De início, as vias metabólicas que estão envolvidas são muito diferentes. O rendimento de ATP é muito diferente e, obviamente, como os produtos da fermentação são moléculas ainda complexas, a fermentação ela produz uma quantidade muito menor de ATP do que a respiração, porque a respiração leva
a transformação completa da glicólise até a sua forma mais simples, né? Até a sua subunidade mais simplificada, que é o gás carbônico. Então, como ele consegue quebrar todas as ligações carbono-carbono, a respiração aeróbica acaba produzindo uma maior quantidade de energia. Então, por isso que nós vamos começar com isso, vamos falar da respiração aeróbica, tratando da glicólise, né? A glicólise, ela é presente, na verdade, tanto na respiração quanto na fermentação, né? Mas nós vamos, então, seguir o entendimento, né, da glicólise. Tenho certeza que vocês já estudaram isso em outras matérias, então nós vamos simplificar aqui para aquilo que nos interessa, né? E também complementar com algumas vias alternativas na próxima aula. Então, a glicólise, a gente sabe que ela é uma via comum, tanto para fermentação quanto para respiração. E nessa via, a primeira etapa, né, uma etapa que já acontece no transporte da glicólise em bactérias, né, no transporte da glicose em bactérias, que é a formação a partir da glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato ela é rapidamente isomerizada em sua forma de frutose 6-fosfato, né, e o frutose 6-fosfato ela recebe, né, uma fosforilação para formar a frutose 1,6-bifosfato, difosfato, né? E essa glicose 1,6-difosfato, ela posteriormente vai ser quebrada em duas moléculas de 3 carbonos. Então veja que a gente começou com uma molécula, nessa primeira etapa da glicólise, a gente chama a gente diz que é o estágio preparatório. É um estágio onde a gente gastou até o momento duas moléculas de ATP para fazer a primeira quebra da glicólise, né? A glicose começou com 6 carbonos, né, e está se transformando em duas moléculas de 3 carbonos, e ambas as moléculas de 3 carbonos são fosforiladas, que são justamente a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. É interessante destacar que dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato são moléculas que são prontamente interconversíveis, pode converter uma na outra. Então, a dihidroxiacetona fosfato é mais comum para o metabolismo dos gliceróis, né? E o dihidroxacetona fosfato ele segue na glicólise. Então, nesse estágio preparatório, nós gastamos, na verdade, 2 ATPs, nós não produzimos 2 ATPs ainda, mas nós realizamos a primeira quebra da glicose, né? Formando o gliceraldeído 3-fosfato. Quem segue na glicose, a molécula que segue na glicose, é o gliceraldeído 3-fosfato. Como o gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxacetona fosfato são moléculas que podem se converter uma nas outras, né, uma na outra, a gente pode dizer que o produto final da glicólise, da etapa preparatória da glicólise, são duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que seguem para a segunda etapa da glicose, que é justamente a etapa de conservação de energia. Veja que na primeira etapa a gente gastou energia e nessa etapa nós vamos recuperar a energia que a gente gastou, né? Lembra que a gente tem 2 gliceraldeído 3-fosfato que vão passar por essas etapas que nós vamos destacar agora. Dentre essas etapas que a gente vai destacar agora, né, a primeira etapa é a transformação do gliceraldeído 3-fosfato em ácido 1,3-difosfoglicérico, né, com a formação de uma coenzima reduzida, quer dizer, de duas coenzimas reduzidas aqui, o NADH, com a entrada do fosfato inorgânico, né, e esse ácido 1,3-difosfoglicérico vai se transformar em ácido 3-fosfoglicérico, né, formando 2 ATPs, ou seja, a gente já recuperou os 2 ATPs que foram investidos na primeira etapa e ainda temos um NADH reduzido, né. Logo após ocorre, né, o 3-fosfoglicérico. O ácido 3-fosfoglicérico ele é rearranjado para a formação do ácido 2-fosfoglicérico, né, que posteriormente perde uma água para se transformar no ácido fosfenol pirúvico ou no fosfenol piruvato. Esse fosfenol piruvato ele vai depois perder os seus grupamentos fosfatos para o ATP para formar o piruvato ou ácido pirúvico. E aí nós tivemos a formação de mais 2 ATPs. Então, como resultado líquido da glicólise, nós tivemos aqui a formação de uma coenzima reduzida, um NADH, e 2 ATPs líquidos, né? De maneira líquida, como a gente investiu 2 no começo e formamos 4 na segunda parte, o resultado líquido que sobrou de fato de ATP foram 2 ATPs. Né? Então, formando 2 ATPs e
o piruvato, que é uma molécula que ainda possui muita quantidade de energia dentro dela, e essas moléculas do piruvato eles vão seguir para a cadeia para o ciclo de Krebs, que também é uma parte importante da respiração aeróbica e também da respiração anaeróbica. O ciclo de Krebs está resumido nessa figura. O ciclo de Krebs ele envolve a descarboxilação, né, do ácido pirúvico, transformando ele completamente em gás carbônico, ou seja, da sua forma orgânica, essa molécula vai chegar na sua forma completamente inorgânica, que é o gás carbônico, que é a menor subunidade aqui, né, de qualquer açúcar. Então vamos, né, ver mais de perto como isso vai funcionar. O que a gente percebe é que o ácido pirúvico, né, inicialmente ele é descarboxilado, né, e forma uma molécula que é o acetil-CoA. Né? O acetil-CoA é uma molécula muitíssimo importante, ele está relacionado com o metabolismo de lipídios, ele pode ser utilizado tanto para a formação de lipídios, como pode ser resultado também da quebra dos ácidos graxos. Então o que a gente percebe é que o acetil-CoA uma molécula importante para a ligação de várias etapas do metabolismo. Esse acetil-CoA que foi formado, ele foi formado com a perda, né, com uma descarboxilação para a entrada da coenzima A e ao mesmo tempo, né, com a redução de mais uma coenzima reduzida, de mais uma coenzima que estava oxidada, formando NADH. Então já é o primeiro resultado, né, do ciclo de Krebs sem mesmo entrar no ciclo, né, porque esse acetil-CoA que foi formado, aí sim ele vai entrar, né, fazer parte das reações cíclicas, sendo conjugado aqui com ácido oxaloacético ou com oxaloacetato para a formação do ácido cítrico e perdendo a coenzima A. Então veja que uma molécula de 4 carbonos, o ácido oxaloacético, formou uma molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Esse ácido cítrico vai ser rearranjado na forma de ácido isocítrico e posteriormente vai sofrer mais uma descarboxilação, né, e de forma concomitante vai haver a formação de mais uma coenzima reduzida, o NADH. Esse ácido isocítrico, depois da descarboxilação, né, e depois, né, da produção, né, depois que esse elétron foi captado por uma coenzima NAD, né, oxidada, que foi reduzida, a gente forma o ácido alfa-cetoglutárico ou alfa-cetoglutarato. Esse ácido alfa-cetoglutárico ele vai também ser descarboxilado, né, doando esse elétron para mais uma coenzima, né, reduzindo mais uma coenzima, né, e ao mesmo tempo ele vai receber a coenzima A, né, e por isso que ele vai formar aqui o succinil-CoA. O succinil-CoA, por sua vez, ele vai ser transformado em ácido succínico, perdendo o CoA e ao mesmo tempo doando a energia da perda dessa coenzima para um GDP, que vai formar, obviamente, um GTP, né? Apenas para informação e para relembrar vocês, o GTP ele pode doar energia para um ADP, para a formação de ATP, mas ele também, né, possui a mesma energia de um ATP. Então a gente tem a mesma quantidade de energia armazenada numa molécula de GTP que a gente tem numa molécula de ATP. Bom, o ácido succínico, por sua vez, ele vai ser transformado em ácido fumárico com a formação de mais uma coenzima reduzida, o FADH2. Né? O ácido fumárico vai ser transformado em ácido málico e o ácido málico, por fim, em ácido oxaloacético, né? Com mais a formação de uma coenzima reduzida, podendo reiniciar o ciclo, né? E iniciar o ciclo novamente, né? Ter mais um ciclo para quebra de mais um ácido pirúvico ou de mais um acetil-CoA. Esse ciclo todo ele vai acontecer para cada açúcar, ele vai acontecer 2 vezes, né, tendo em vista que cada molécula de açúcar vai formar 2 ácidos pirúvicos, né? Cada molécula de glicose vai formar 2 ácidos pirúvicos por meio da glicólise, né? E esses 2 ácidos pirúvicos vão passar, né, vão dar 2 voltas nesse ciclo. Né? Então a gente percebe claramente que há uma produção bastante grande aqui, talvez não tão grande de ATP, mas uma produção de ATP em nível de substrato, mas uma produção muito grande de coenzimas reduzidas. Né? A gente teve a produção aqui, né, por ácido pirúvico de 4 NADs e um FAD, o que é bastante significativo, né, e o que vai ser o combustível para a cadeia transportadora de elétrons, né, que é justamente a próxima etapa. Né? A próxima etapa é,
nós formamos ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs, uma grande quantidade de coenzimas reduzidas, NAD e FAD, que possuem muita energia e que precisam aproveitar essa energia, e o aproveitamento dessa energia vai acontecer por meio da cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons é como se fosse uma cascata, né, em que a energia dos elétrons ela vai sendo aproveitada passo a passo com o transporte concomitante de H+, para o espaço intracelular ou para o espaço intermembranas, no caso dos organismos eucariotos, ou para o espaço extracelular, como no caso das bactérias. Né? E essa cadeia transportadora ela só funciona com o fluxo contínuo de elétrons. E esse fluxo contínuo de elétrons ele se deve ao fato de que o elétron está sempre entrando por meio de uma coenzima reduzida, NAD ou FAD, e o elétron está sempre saindo por meio de um aceptor final de elétrons. Na respiração aeróbica, o aceptor final de elétrons é sempre o oxigênio. O que caracteriza uma respiração anaeróbica? A respiração anaeróbica é exatamente igual a tudo que nós falamos até aqui. A única diferença é que o aceptor final de elétrons não vai ser o oxigênio. Vai ser o nitrato, vai ser o sulfato, vão ser outras formas químicas que não sejam oxigênio. Então isso é respiração anaeróbica, essa é a única diferença entre elas. Né? Mas como é que funciona esse modelo? Como é que essa cadeia de transporte de elétrons vai ser utilizada ou vai mobilizar essa energia para transformar tudo isso em ATP? Né? E o ATP poder ser utilizado para produção de outras moléculas celulares. O que acontece é aquilo que a gente entende como modelo quimiosmótico, né? E no modelo quimiosmótico, todos os elétrons que chegam pelo NAD, eles vão ser, né, transferidos para a cadeia transportadora de elétrons, e a cadeia transportadora de elétrons transforma todo esse potencial energético em transporte de H+, formando uma diferença de potencial eletroquímico entre as duas faces da membrana. Essa diferença de potencial eletroquímico vai ser aproveitada posteriormente por uma enzima chamada ATPase, que vai aproveitar o fluxo de H+, ou de prótons por dentro dessa enzima, né, e aproveitar esse fluxo de prótons para promover mudanças conformacionais na ATP sintase, de forma que ela consiga transformar ADP mais PI em ATP. E aí a gente consegue, né, sair lá da quebra da glicose, ou seja, passou pela glicólise, pelo ciclo de Krebs, pela cadeia transportadora de elétrons e finalmente transformamos aquela quebra das ligações carbono-carbono da glicose em ATP. Esse modelo, o modelo quimiosmótico, ele é muito importante, ele é um modelo que está distribuído e presente em várias formas de organismos vivos, né? E em bactérias ele é bastante especial, porque enquanto em organismos e até mesmo micro-organismos eucariotos, todo esse processo vai acontecer na mitocôndria, né, utilizando o espaço intermembranas para o estabelecimento desse potencial quimiosmótico. Nas bactérias, esse processo vai acontecer todo na membrana plasmática. Né? Então, todo esse processo todas as enzimas, né, os complexos proteicos que fazem parte, né, da cadeia transportadora de elétrons, eles vão estar ancorados na membrana plasmática, inclusive a ATPase. Então é por isso que as bactérias elas fazem isso, elas constroem todo esse processo diretamente na sua membrana plasmática, né, e conseguem estabelecer com o ambiente extracelular esse gradiente necessário para a produção de ATP. Então, no final, o que a gente tem, né, como resultado da glicólise e da respiração aeróbica, né, a equação final de que uma glicose vai gerar mais 6 oxigênios, mais 38 ADP, mais 38 PI vão formar 6 dióxidos de carbono, 6 águas e 38 ATPs em células procarióticas. Esse resumo, né, como é que a gente chega nessas 38 moléculas, está nesse resumo aqui. Né, a gente tem a formação de 2 ATPs em nível de substrato na glicólise, 2 ATPs em nível de substrato no ciclo de Krebs
e vamos ter a produção de 34 ATPs, né, quando todas as coenzimas reduzidas doarem os seus elétrons para a cadeia transportadora, nós vamos ter a produção de 34 ATPs, chegando no total de 38 ATPs em células procarióticas. Em células eucarióticas, esse valor cai um pouco, justamente porque existe a necessidade de transporte desses produtos pela mitocôndria e pelas membranas da mitocôndria. Isso faz com que a gente tenha um rendimento um pouco menor do que em procariotos. Como a gente comentou, a respiração anaeróbica ela é exatamente a mesma, ela possui exatamente os mesmos passos. Qual que é a diferença? A diferença é o aceptor final de elétrons. É quem vai tirar o elétron da cadeia transportadora. Né? E na respiração aeróbica, quem faz isso é o oxigênio. Na respiração aeróbica, qualquer composto químico que não seja oxigênio, né? Que seja capaz de fazer isso, obviamente. Então a gente pode destacar aqui a presença do nitrato, do sulfato, do carbonato, que são moléculas capazes de servirem como aceptor final de elétrons. Né? A gente destaca também que, como o potencial redox dessas moléculas em comparação ao NADH, ele é reduzido, né? Ele é inferior ao potencial, a toda a diferença de potencial entre o NADH e o oxigênio, esses processos aqui certamente vão produzir menos ATP do que o oxigênio. Então, por isso que eles são menos eficientes, né, em termos de produção de ATP, em termos de rendimento de ATP. Então, eles vão produzir um pouco menos de ATP, mas em condições onde não existe oxigênio, esses organismos têm uma grande vantagem. Né? Além disso, um exemplo disso é a desnitrificação que acontece no solo. Né? É um evento muito importante para o solo, que tem um impacto na fertilidade do solo muito importante, em que o nitrato pode ser transformado em gás nitrogênio, ou seja, todo o adubo, ou todo o nitrogênio que estava disponível para o crescimento vegetal, né, ele vai ser transformado pelos micro-organismos do solo em gás nitrogênio que vai ser perdido para a atmosfera e com isso as plantas não vão conseguir aproveitar. Então, por isso ele tem rendimento, né, então pode ser um problema essa respiração anaeróbica, né, e a gente também destaca essa questão de que a respiração anaeróbica sempre vai ter um rendimento energético menor do que a respiração aeróbica, ou seja, vai produzir menos de 38 ATP. Ok? Passamos então para uma outra forma de metabolismo, que é a fermentação. A fermentação ela libera, né, açúcares ou moléculas orgânicas, libera energia dessas moléculas, né, tais como aminoácidos, ácidos orgânicos, purinas, pirimidinas. A fermentação ela não requer oxigênio, mas ela, em muitos casos, existem organismos que podem realizar a fermentação na presença ou na ausência de oxigênio. Em muitos casos é indiferente para que esse processo aconteça. No caso da fermentação, não tem necessidade de acontecer o ciclo de Krebs, embora a glicólise seja muito importante, porque a glicólise é justamente a via metabólica responsável pela produção de todo o ATP das células dos organismos fermentativos. Né? O ciclo de Krebs para a fermentação ela vai acontecer somente para a produção de compostos precursores e não para a produção de enzimas reduzidas e ATP, porque para a fermentação isso deixa de ter uma lógica do ponto de vista biológico. Né? Outra característica da fermentação é que ela produz pouquíssima quantidade de ATP, né? Em grande parte porque os compostos finais eles ainda são compostos complexos o bastante e armazenam muita energia dentro deles. Mas muitas vezes a fermentação acontece por excesso de substrato, então não tem problema não explorar todo o potencial energético que tem no substrato, porque ele está presente em grande quantidade. Né? Ou às vezes são adaptações próprias da biologia desses organismos. Então, a fermentação a gente pode destacar dessa forma aqui, né, em que a gente percebe claramente a importância da recuperação das coenzimas oxidadas. Né? A glicólise ela vai ter o papel de produzir o ATP na fermentação. Né? A glicólise ela vai ter o ácido pirúvico, e o ácido pirúvico ele vai servir como aceptor de elétrons da coenzima reduzida, ou seja, para a glicólise continuar acontecendo, é necessário que a gente tenha NAD+, ou seja, NAD oxidado, para poder fazer
a recuperação de todos esses elétrons ao longo da quebra da glicose e produção de ATP. Caso todo o NAD esteja reduzido, não exista NAD oxidado, a glicólise acaba por parar, porque a gente não tem condição de continuar a glicólise se não tem alguma molécula para retirar os elétrons que estão presentes, né, e permitir a quebra da glicose em ácido pirúvico. Então a fermentação ela tem esse papel primordial de recuperação das coenzimas oxidadas para continuidade da produção de ATP pela glicólise. Então você vai ver esse esquema, essa seta vermelha mostra como que a coenzima reduzida ela é transformada em NAD+, ou coenzima oxidada, para que ela volte para a glicólise e para que a glicólise continue a acontecer continuamente, pois essa é a única via de formação de ATP para os micro-organismos de metabolismo fermentador. Ok, pessoal? A fermentação ela é muito diversa, são vários tipos de produtos que são produzidos, que podem ser, né, o resultado, né, desse processo final. A gente vê aqui a fermentação alcoólica, a fermentação lática, em que o ácido pirúvico pode ser produzido, pode ser transformado tanto em ácido lático quanto em etanol, mas aí a gente começa a perceber as diferenças entre os processos fermentativos, em que a gente percebe que o ácido lático ele forma um composto que, né, tem uma natureza ácida, né, enquanto a fermentação alcoólica ela produz um composto que não tem essa característica ácida, mas é um composto que tem como característica, um processo que tem como característica a liberação de CO2 ou a liberação de gás. Né? E por conta dessas características a gente consegue identificar qual o processo de fermentação que está acontecendo por meio de tubos de cultura. Né? Então, quando a gente utiliza esses tubos de cultura, nesse exemplo aqui a gente tem, né, um tubo de cultura que ele apresenta um corante, né, sensível a pH, que é o vermelho de fenol. E esse vermelho de fenol, no meio alcalino, ele permanece inalterado, ou seja, ele percebe que não há produção de ácido, mas se houver produção de ácido, ele apresenta coloração amarela. Uma questão interessante também a respeito do estudo da fermentação e dos micro-organismos de uma maneira geral, uma ferramenta que é muito utilizada é o tubo de Durham. Como vocês vão ver aqui, que dentro do tubo de cultura tem um tubinho invertido. E esse tubinho invertido ele é o tubo de Durham, ele serve para que a gente consiga perceber a produção de gases durante o processo fermentativo. Então, se houver produção de gases, esse gás vai ficar preso no tubo de Durham e isso vai dizer muito a respeito do processo fermentativo que está sendo realizado nesse organismo. Então, os testes de fermentação eles têm essas características. Nós não estamos falando de um teste específico, mas nós sabemos que isso pode ser utilizado para o estudo desses, né, do processo fermentativo, né, e a gente saber qual tipo de organismo nós estamos lidando. Existem vários produtos que são produzidos a partir da fermentação. A fermentação ela é um processo muito importante, né, e vários produtos comerciais são utilizados, como queijo, vinho, combustível, iogurte, cerveja, chucrute, salame, queijo suíço, vários compostos de uso farmacêutico, né, e que são realizados por uma infinidade de organismos, tanto eucarióticos quanto procarióticos. Né? A gente está vendo aqui os fungos, né, as leveduras Saccharomyces cerevisiae, mas estamos vendo também uma quantidade bastante grande de bactérias, como Clostridium, como Lactobacillus, como Acetobacter. Né? Então, por fim, a gente pode fazer né, estamos chegando ao fim dessa aula, dessa videoaula, eu gostaria de fazer um balanço, né, aproveitar e fazer um balanço, um resumo, para separar esses três metabolismos que nós vimos hoje. Então, a gente viu hoje a respiração aeróbica, que vai acontecer em condições aeróbicas, né? O aceptor final de elétrons na cadeia transportadora é o oxigênio, e a gente vai ter a formação de ATP em nível de substrato ou oxidativa, né, ou né, como resultado, né, das reações de oxirredução, formando aí de 36 a 38 ATPs. Na respiração anaeróbica, as condições de crescimento são anaeróbicas, na verdade. Né, o oxigênio aqui ele passa a ser deletério para a estrutura celular e os organismos não estão adaptados para lidar
com o oxigênio e com os seus compostos oxidantes. Então é por isso que, o crescimento anaeróbico ele exige muitas vezes anaerobiose. E utiliza como aceptor final de elétrons, né, substâncias inorgânicas, mas que não são o oxigênio. Então a gente está falando aqui de nitrato, sulfato, carbonato. A gente vai ter aqui a fosforilação oxidativa, a fosforilação em nível de substrato, e a quantidade de ATPs que vai ser produzida, ela vai ser menor que 38 e maior que 2. Né? Então depende muito do aceptor final de elétrons que vai ser utilizado para a gente saber quantos ATPs vão ser produzidos. Mas ela é certamente menos eficiente que a respiração aeróbica e certamente mais eficiente do que a fermentação. Né? E a fermentação, que é a última metabolismo que a gente vai falar hoje, ela pode acontecer em condições de aeróbicas ou anaeróbicas. Né? O aceptor final de elétron ele vai ser uma molécula orgânica, né? E o tipo de fosforilação que vai acontecer somente em nível de substrato, e o número de moléculas produzidas por molécula de glicose vai ser sempre 2, sempre de 2. Né? Então a gente fecha aqui essa comparação entre esses 3 metabolismos, né? Esperando que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e que, né, vocês possam também fazer a leitura do livro, do material complementar, para a gente ter o pleno conhecimento desses tipos de metabolismo respiratório. Então nós nos encontramos na próxima aula e desejo a todos uma boa semana. Um abraço.